Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. O microfone estava fechado, né? Então, estamos nós aqui com muita alegria, dando início hoje a um novo capítulo desse livro que nós estamos estudando nesse horário, O Problema do Ser do Destino da Dor, do nosso querido Leon Denis, esse poeta que vem nos falar a alma, né? Então, hoje nós daremos início ao capítulo 21, onde ele vai falar da consciência, né? Esperamos que todos estejam aí apostos, aguardando. Estamos quase chegando no finalzinho do livro, né? Isso para nós é muito bom, muito prazeroso, porque demonstra que nós estamos indo aos pouquinhos, degustando toda essa obra maravilhosa, né? Mas para nós prepararmos o nosso coração, nós trouxemos uma mensagem de Joana de Ângeles, que nós vamos ler aqui no nosso livro, né? Agora fica ruim para vocês visualizarem a capa, porque ela é verdinha, e nosso fundo aqui, vocês sabem que tem, né, aquele fundo verde para poder aparecer a imagem. Então, o livro é Filhos de Deus, e a mensagem está logo no prefácio desse livro, que Joana vem falando, né? Lógico que no final ela vai falar, né, por que ela escreveu esse livro e tal, e nós achamos pertinente a questão do conteúdo dessa mensagem ao conteúdo que nós vamos estudar em todo esse capítulo, né? Então ela diz assim, no início: multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. És Filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de modo imediato ou mais tarde. Quer dizer, lograremos essa condição agora ou mais tarde. E ela diz: empenha-te no sentido de conseguir êxito nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifício, recordando-te que, em qualquer situação, Deus está contigo. Eu achei que essa segunda parte tem muito a ver
com o que Leon Denis quer dizer, pelo menos no início desse capítulo que a gente vai adentrar hoje. Então, com essa certeza de que somos filhos de Deus, né, em que em qualquer momento Deus está conosco e que fomos criados para a plenitude, vamos orar. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós para mais uma tarefa abençoada, Senhor, que nos leva a estar meditando em tantas belezas existentes em todo o conteúdo doutrinário que os amigos espirituais nos oferecem, em todo o teu evangelho, e nos dando a certeza de que realmente, como filhos de Deus, somos herdeiros de ti, de Deus, do universo. Então, Senhor, confiantes nessas promessas que tu nos fizestes, daremos então, com a tua permissão, o início ao estudo desta noite e pedimos que envolva todos os nossos companheiros, aqueles que estarão agora conosco, aqueles que estarão futuramente, que possamos sentir Deus no nosso coração. Sentir a tua presença, Mestre, nos bafejando com as suas benesses. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E que envolva a todos nós na tua luz. Graças a Deus. Então, nós vamos dar início hoje, como dissemos, né, ao capítulo 21, aonde Leon Denis vem nos falando, ele vai nos levar a refletir. A gente sabe que Leon Denis é um poeta, né? Ele é um poeta, é um mestre que fala com o coração, de coração para coração, ele fala a nossa alma. E quando nós mergulhamos nas palavras de Leon Denis, tudo isso que ele está nos falando, aqui ou em outras obras, né? Ele tem várias obras, então a gente vai percebendo que através da poesia ele nos conduz a ilações muito profundas, né? E isso nos enriquece, porque a gente vai também aprendendo nessa sutileza, né, que ele demonstra com a sua fala mansa e profunda, nós vamos também aguçando a nossa sensibilidade para poder captar, né, aquilo que ele quer nos dizer. Então, é isso que a gente sente quando estuda Leon Denis. Mas gostaríamos aqui de dar as boas-vindas aos amigos que estão conosco, que nós ainda não falamos, né? Cristina Fernandes, Alina Calil, como sempre, a Casa com Evangelho, que sempre está aqui conosco, e quem mais? Bem, por enquanto é só a Glorita, que está conosco aqui, nos assessorando, né, na transmissão. E todos os companheiros, como dissemos na prece, sintam-se envolvidos. O nosso estudo é interativo e nós gostamos muito dos comentários que vocês colocam aqui na tela e nós vamos lendo. Núbia, boa noite, querida. E nós vamos lendo todos, vamos inserindo aqui nas nossas reflexões, né? Então, Leon Denis vai falar sobre a consciência, o sentido íntimo, né? Então, a consciência, aí a gente fica pensando, né? O que seria a consciência? É claro que ele vai trazer reflexões no texto que ele conversa conosco, né? Mas Kardec nos ensina a pensar, né? A doutrina espírita nos ensina a pensar, né? A refletir. E é sempre bom quando a gente procura. Boa noite, Márcia Borges, seja bem-vinda. Então, é muito bom quando a gente começa a estudar um assunto, que a gente vai assim degustando, né? E eu senti essa necessidade quando Glorita me disse que nós íamos começar o capítulo, né? Então, nós vamos abordar determinados pontos
E vocês vão colocando aí se tem algo a ver, se vocês estão entendendo, e dando também a opinião de vocês. Primeiro, é saber o que é a consciência, né? Leon Denis, ele vem falando dando toda uma abordagem muito profunda, né? E falando coisas que ele já falou nos capítulos anteriores, a gente vai relembrar isso, né? Mas é bom a gente ir lá na codificação ver, será que Kardec perguntou isso aos amigos espirituais, né, sobre a consciência? Aonde que Kardec falou sobre isso? E nós fomos lá. E lá na questão 835, ele tem uma abordagem aonde nós vamos entendendo o que é a consciência. É claro que a pergunta que ele faz não é diretamente essa, mas os espíritos entenderam e responderam para ele o que era a consciência, né? Então, ele fala sobre a questão da consciência, sobre os pensamentos que nós temos, se tem alguma relação, né? Então, os amigos espirituais responderam, né? O que e a gente vai entender o que é a consciência, porque eles começam a responder essa questão, né? Vou ver se eu consigo abrir meu livro aqui para falar para vocês qual é a pergunta direitinho que ele coloca lá para a gente entender. Ele fala assim, olha, a pergunta é assim: será a liberdade de consciência uma consequência da liberdade de pensar? A pergunta de Kardec, né? Aí os amigos espirituais respondem o que é a consciência, né? Que ele pergunta se é a mesma coisa. Pensar e ter essa consciência é a mesma coisa? Então ele fala: a consciência é um pensamento íntimo. É um pensamento íntimo que nós temos no cerne de nossa alma, que pertence a quem? Ao homem encarnado, né? Porque a consciência é um atributo do espírito. Por isso que Leon Denis trata aqui dentro das potências da alma. E aí ele vai falar que é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ninguém pode penetrar nos nossos pensamentos, exceto os amigos espirituais, né? Então, ele traz essa abordagem para nós e nós vemos que tudo que é falado nas obras, nós podemos encontrar na codificação, né? E aí, a Lina fala, né, que essa abordagem de hoje vem de encontro ao calendário de Janeiro Branco, que nos lembra os cuidados especiais, a atenção da saúde mental. Isso, Lina, muito bem, isso mesmo. Janeiro é o mês da saúde mental, né? Janeiro Branco, muito bem. Então, a gente vai falar da mente, a gente vai falar da alma, a gente vai falar da consciência. Bom, então a gente já sabe que a consciência são os nossos pensamentos íntimos. É aquilo que a gente traz no cerne da nossa alma, no íntimo da nossa mente, né? E está lá armazenado. E aí, nós buscamos também, Leon Denis vai nos permitir, que nós buscamos também Joana de Ângeles, que nesse livro, Momentos de Consciência, não sei se vocês conhecem, o meu é pequenininho, é um livro de bolso, mas olha que livro, sabe? Lá nesse livro tem tudo o que vocês imaginarem sobre consciência, ela aborda sobre todos os ângulos. É um livro precioso. E aí ela vai dizer que a consciência não é simplesmente uma intuição ou uma percepção, mas, olha aí, repetindo o que a gente falou, né? Mas sim um atributo do indivíduo. E vamos colocar aqui do espírito encarnado, que lhe permite investigar-se, conhecer-se, né? Olha só, investigar-se, olhar para dentro, conhecer-se e, consequentemente, escolher o caminho que ele, o espírito encarnado, a alma, deve trilhar.
ou seja, é o discernimento, né? E ela ainda diz para nós que é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele muitas vezes esquece como homem. E aí vocês podem estar pensando, ué, mas a Thelma não está falando de Leon Denis, porque nós queríamos colocar isso antes, porque Leon Denis vai abordar isso agora, quando ele vai nos falar aqui, logo no primeiro, segundo parágrafo do capítulo. Então, ele fala assim, olha, a alma é como nos demonstrar os ensinos precedentes, que ele está se reportando aqui, como a codificação já nos falou, né? E a gente vai lá também. Uma emanação, uma partícula do absoluto, uma partícula de Deus, né? Somos de Deus, viemos de Deus, né? Deus nos criou, então nós somos, por isso que nós lemos a questão de filhos de Deus, né? Nós somos herdeiros desse Pai Criador. Então Deus nos criou. E esses ensinos, ele diz que já foi demonstrado. Nós somos essa emanação, uma partícula, uma fagulha divina, né? Porque tudo que Deus cria parte dele, é parte dele. Então, nós trazemos no nosso cerne espiritual, se nós podemos dizer assim, as heranças desse Pai misericordioso, Criador. E Leon Denis prossegue dizendo que as nossas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Olha aí o que Leon Denis está dizendo para nós. Que cada vez que o espírito progride, cada vez que nós retornamos ao mundo físico ou estamos em trabalho de aprimoramento, nós estamos manifestando essa grandiosa, né? Todas essas sementes divinas que nós trazemos, tudo aquilo que há em nós. O que há em nós são sementes divinas, né? São riquezas interiores que nós precisamos descobrir. Então, o aumento do domínio, ou seja, nós vamos perceber toda essa grandeza que está destinado a exercer dentro e fora de nós por meio dos sentidos, das energias latentes. Então, quanto mais nós nos aprimoramos, quanto mais nós chegamos, como a mensagem de Joana fala, né? Qual é o nosso destino? A plenitude. Então, quanto mais nós nos elevamos como espírito imortal que somos, mais nós temos condições de manifestar essas sementes divinas. Eu achei isso tão grandioso, né? Que quando eu comecei a estudar, eu achei que seria muito bom nós aprofundarmos um pouquinho esses conceitos, né? De entendermos, na verdade, que Leon Denis está falando da alma. Que é a alma, né? Quando nós vamos lá na codificação, lá na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos, né? E Kardec faz essa distinção justamente para a gente saber que o espírito, quando nós falamos o espírito, é aquele que está no mundo espiritual, antes de encarnar. Quando a gente se reporta à alma, é a alma encarnada, é a alma que está aqui para elaborar todas essas belezas, benesses, recebendo esses talentos, essas sementes divinas que Deus nos ofereceu no momento que nos criou, né? Ele nos dotou dessas sementes divinas. Então, nós temos essa grandeza dentro de nós, né? Então, o que é a alma? E os espíritos respondem que é o espírito encarnado, é um espírito encarnado. E aí, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era espírito. E Kardec ainda pergunta: as almas e os espíritos são a mesma coisa? Sim. Nós estando aqui no mundo físico,
ou no mundo espiritual, nós somos espíritos. E antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. É a resposta da questão 23 ou 27, se não me engano, aonde Kardec pergunta o que é o espírito, né? Então, antes de nós unirmos ao corpo, nós éramos espíritos, mas continuamos a ser espíritos encarnados. E alma para nos fazermos entender que estamos aqui no mundo físico, né? Então, acho que isso é muito bom a gente estar estudando, trazendo o esclarecimento da codificação para nós entendermos, né, esses verbetes, esses detalhes tão importantes que nós precisamos de penetrar. E Leon Denis, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar, aliás, nesse mesmo livro, no capítulo 12, vocês não devem lembrar, porque a gente só lembra quando a gente vai ver de novo, né? Mas a gente já passou por esse. Então, ele vai dizer aqui, olha, a alma vem de Deus e volve para Deus. Quando nós desencarnamos, nós voltamos para Deus, né? Para o mundo espiritual, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos, das suas diversas existências. Cada existência que vivemos, adquirimos maior conhecimento, maior beleza, nossos sentimentos se aprimoram. Então, Leon Denis nos diz que por toda parte, nesse mesmo trecho, nos é oferecido meios de elevação, meios de estudarmos, meios de nos aprofundarmos, condições de trabalho, de participação na obra eterna. Ele diz isso lá no capítulo 12, aonde ele vai falar das missões. É um subitem desse capítulo, né? Aqui desse problema do ser, do destino da dor. Aí nós nos lembramos da questão 132, que Denis, aliás, que os espíritos dizem lá o objetivo, não resposta. Kardec pergunta, qual o objetivo da nossa encarnação, né? Leon Denis diz aqui para nós que cada vez que nós vivemos uma existência, nós vamos adquirindo maior conhecimento, né? Vai tudo ficando armazenado, nada se perde. Então, nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando mais sensíveis, nossos sentimentos vão se educando, vão se aprimorando. E aí, como nós nos lembramos da questão 132, porque os espíritos nos dizem que a encarnação visa outro meio ainda, um outro fim, aliás, o de pôr o espírito em condições de suportar. Aqui, suportar é do verbo dar suporte, verbo suportar, dar suporte, a parte que nos toca na criação. É claro que nem todos nós, ou nós ainda não estamos nessa condição de nos tornarmos co-criadores. Isso só vai acontecer na medida que nós vamos nos aprimorando, vamos nos evoluindo, vamos nos tornando úteis à obra de Deus, né? Então, nós passamos nesse momento a sermos co-criadores, porque aí nós vamos poder manifestar as nossas capacidades, as nossas potencialidades, as nossas riquezas interiores, que nem todos nós conseguimos visualizar essas riquezas, né? Nós temos talentos, nós temos riquezas, nós temos atributos que inimagináveis, né? Por exemplo, a inteligência é uma riqueza que nós temos. E os espíritos nos dizem lá no Evangelho que a inteligência ela deve ser entendida por nós uma riqueza tão valiosa quanto o ouro. Olha só, quem diz isso é o Espírito Severus, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos riquezas
assim que nós, às vezes, não paramos para pensar, né? Quantas riquezas nós temos, quantas riquezas nós somos detentores, e nós precisamos de saber disso para melhor utilizarmos, para melhor fazer com que elas se multipliquem e também para externar essas riquezas, compartilhar com os outros, dividir com os outros. É uma possibilidade de nós compartilharmos os nossos talentos, né, os nossos bens espirituais. Então, daí Denis, nesse capítulo 12, ele dizer que nossas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa. Aliás, ele diz isso na mensagem de hoje, né? Ele, em outras palavras, né, ele fala aqui, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora por meio dos nossos sentidos. Então, por meio de externarmos essas belezas, essas riquezas, à medida que nós descobrimos como é que nós vamos externar algo que nós nem sabemos que possuímos, né? Então, nós achamos muito rico nós estarmos vendo esses conceitos. E ele ainda vai dizer aqui, né, no capítulo, né? Aliás, aqui nós já falamos, né? Ainda lá, olha, onde que está guardada todas essas riquezas espirituais? A cada encarnação, nós adquirimos riquezas, porque por maiores defeitos que nós trazemos, é claro que todos somos espíritos imperfeitos, mas nós trazemos talentos, nós temos essas riquezas, porque trazemos em nós as sementes divinas, só que muitas delas não desabrocharam, né? Como se estivesse lá numa terra onde a semente não brotou, né? Mas ela está lá. Então, onde estão essas riquezas? Nas nossas memórias, que a gente também já estudou isso, né? Aqui no Problema do Ser e do Destino da Dor, que é a nossa memória perispiritual, onde tudo é armazenado ao longo das nossas diversas existências. Então, a cada existência vai um pouco, esses arquivos vão para lá, nesses escaninhos, né? Que a gente viu com Denis, a beleza dessas memórias, como se fosse uma torre do nosso computador, como se fosse a memória do nosso computador, que tem ali vários arquivos, mas esses arquivos não se misturam, né? A gente abre uma pasta, coloca lá vários arquivos, abre outra, e pode passar muito tempo, se elas forem bem armazenadas, se elas estiverem guardadas direitinho, se nós tivermos lá o antivírus, pode passar muito tempo, essas pastinhas vão estar lá quando nós precisamos. Assim, a nossa memória perispiritual. À medida que nós vamos precisando desses arquivos, esses arquivos vão sendo utilizados, vão sendo visualizados. Isso está tudo armazenado. Daí as nossas habilidades, as nossas capacidades de aprendizado dos idiomas, aprendizado de coisas que a gente, às vezes, tem uma facilidade muito grande, a gente mal entende, né, que é porque nós já tivemos alguma vivência nesse capítulo, nessa experiência. Então, Kardec vai trazer para nós também algumas questões a respeito disso. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 257. Então, o perispírito, que é o agente de transmissão, ele é o que faz, né, essa transmissão entre a alma, né, o corpo e o espírito, porque o espírito precisa do corpo espiritual para que ele possa se moldar, né, se fazer percebido. E a alma, sem o perispírito, não poderia se manifestar, né? Então, o perispírito é esse agente. Então, ele diz, o perispírito é o agente de transmissão. É no espírito que está a consciência.
Então, a consciência está no espírito, que é vamos dizer assim, quem dirige o nosso carro físico, é o espírito, né? É ele que dá todo o direcionamento, é ele que escolhe, é ele que decide, é ele que é não o agente, mas o que dá todo a dimensão ali é o espírito, né? O espírito é que dirige esse carro, ele é o responsável, ele é o piloto, né? A palavra é essa. E ele diz ainda que é o refletor da memória, o perispírito, dessa memória psicológica. Então, o perispírito está tudo armazenadinho lá na nossa mente, na nossa memória perispiritual, e ele vai, então, trazendo a necessidade que nós temos, ele vai sendo esse refletor, ele vai mostrando, né? Registrando os atos das nossas existências e se presta à armazenagem das experiências complexas de nossa existência, do nosso princípio espiritual, desde lá do início. A gente sabe que no perispírito está guardado, está armazenado todas as nossas memórias desde quando nós estávamos lá no princípio espiritual, desde quando nós fomos criados, né? Então, até agora, nós estamos, as nossas memórias, as nossas experiências estão todas armazenadas lá, né? Então, só isso já é uma riqueza, né? E, certamente, tem coisas, quando nós nesse trajeto aí, tem coisas boas, tem coisas excelentes, tem coisas que não são tão boas, tem coisas que nós precisamos refazer, mas estão lá guardadas. Então, durante a vida do corpo, o perispírito recebe, né? Aliás, o corpo recebe as impressões exteriores, né? Através das sensações, e essas sensações são transmitidas para o corpo espiritual, que é o perispírito, ele assimila essas impressões e vão sendo armazenadas. Isso não é uma maravilha? Isso é maravilhoso, né? Deixa eu ver o que a Lina colocou aqui. Se tem alguma coisa aqui, mais à frente. A Lina coloca assim: ao reter as informações, ele vai nos oferecendo lembranças, isso, aquelas lembranças que nós podemos lembrar, aquelas lembranças que são necessárias, ou aquelas lembranças que têm a ver com a nossa vida, com o nosso momento, com a nossa experiência, né? E daí também a gente pode estar aprofundando, né, as questões. A Márcia Borges, a Márcia Borges diz: constantemente escutamos na casa Leon Denis de como chegaram aqui, como eu era destrambelhada. Olha, viu? É isso aí, sempre com todos os amigos. Mas você vê, sabe, Márcia, como é que há o progresso, né? A gente, todos nós, se olharmos para trás, a gente vai ver como nós mudamos, né? Ao longo do tempo. E isso, graças a Deus, né? Então, o estudo, hoje mesmo eu falei isso, né? O estudo, as tarefas, essa aparente repetição que nós temos, isso é muito valioso para nós como espíritos imortais. E é isso que nos faz crescer. Nós estamos em aprendizado. Eu também cheguei à doutrina espírita destrambelhada, como você está falando, porque a gente traz todo um conflito, né? A Glorita está falando também, né? Eu também, Glorita. Então, a gente. Boa noite, Zulene. Então, a gente vai chegando dessa forma, né? E aí a gente olha para trás, como a gente já mudou, né? Como a gente melhorou, como a gente amadureceu, como a gente cresceu. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Muito bem. Então, o Leon Denis aqui dando continuidade,
ele vai falar para nós que para nós alcançarmos esse resultado, né, para alcançar esse resultado de crescimento, lembram que ele colocou lá no primeiro, né, que a gente já falou tanta coisa e talvez vocês não lembrem, mas a gente pode voltar lá, peraí. Ele diz aqui, ó, aliás, não, é aqui mesmo, nesse. A alma, né, ele nos diz que demonstra os ensinos precedentes. É como nos demonstraram os ensinos precedentes. Bem, suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que há nela, né, de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, quer dizer, vai aumentando essa nossa capacidade de nos pertencermos. Vocês já imaginaram essa expressão? Pertencer-se. É quando você tem esse domínio, né? E a gente vai conquistando isso à medida que nós vamos amadurecendo psicologicamente, espiritualmente, vamos trabalhando os nossos conflitos, vamos entendendo as nossas questões e vamos dando condições da nossa alma, que foi criada perfeita, se manifestar da forma que ela foi criada, divina, né? Mas ele fala, né, que esse aumento está destinado a nós de exercer dentro e fora por meio dos sentidos, energias latentes, né? Então, ele agora, nesse outro capítulo, nesse outro slide, ele vai dizer que para nós alcançarmos isso, esse resultado, nós podemos alcançar por processos diferentes. Podemos alcançar pela ciência, ele está se referindo aqui do conhecimento, né? Ou pela meditação, no sentido assim de pensar, de refletir. Joana nos diz nesse livro que nós citamos no início, Momentos de Consciência, ela nos diz que é muito saudável nós pensarmos, nós fazemos aquelas reflexões em torno da nossa vida, em torno das nossas questões. Eu até tenho um hábito, né? Faço isso muito sozinha, porque se as pessoas verem, pensam que a gente está um pouquinho desequilibrada, mas eu converso comigo mesmo, né? Colocando os pontos, colocando a abordagem, às vezes, como se tivesse alguém me ouvindo. E a gente sabe que tem, né? Pelo menos o anjo guardião, o amigo espiritual, está ali nos ouvindo, né? E é um momento em que nós estarmos mostrando que nós estamos entendendo as circunstâncias, entendendo as questões que nos envolvem. E isso é muito saudável. Então, nós vamos alcançando isso pela meditação. Então, nós vamos pensando, nós vamos refletindo, nós vamos tirando conclusões, às vezes até de situações que nós, oportunamente, em algum momento, nós agimos errado. Então, a gente vai refletir sobre aquelas questões e aquilo começa a clarear na nossa mente, né? E a gente vai entendendo, eu agi assim, naquela época assim, mas era por isso, era por aquilo, agora eu entendo por que eu fiz determinada coisa, por que eu fiz aquela escolha, por que eu agi dessa forma. Isso é meditar, né? A Glorita está colocando aqui, tenho feito isso também, conversado comigo mesmo. Sim, Glorita, eu faço isso constantemente. Gosto muito de fazer isso quando eu estou lavando louça, né? Às vezes, em casa, sozinha, a gente sabe que não tem ninguém escutando, e a gente começa ali naquela meditação daquelas questões que já passaram, questões que, às vezes, a gente cometeu equívocos ou alguma situação que está mal resolvida dentro de nós, ou que foi resolvido, uma gratidão por alguma coisa que recebemos, e aí essa conversa, isso é uma meditação, isso é uma forma saudável de nós estarmos mostrando que estamos alcançando o discernimento, né? Então, ele diz
que nós podemos alcançar pela ciência, no caso aqui o conhecimento, ou pela meditação, ou pelo trabalho. O trabalho é lei da vida. Quanta coisa, né, nós elaboramos, coisas boas, né, com o nosso trabalho, e quando nós estamos lúcidos, nós estamos fazendo aquela determinada tarefa, aquele trabalho com amor, com vontade que dê certo, executando uma tarefa, algo assim, nós temos também essa situação de nós estarmos meditando. A Márcia coloca, sim, nossos guias espirituais, nosso anjo guardião. Eu digo sempre a eles que, como tenho amor e gratidão por saber que eles estão ao meu lado. Nossa, isso é muito bom, né, Márcia? Essa conversa íntima. E a Lina também diz que no nosso dia a dia observa que surge cada vez mais precocemente crianças bastante evoluídas, inclusive nos ensinamentos com verdadeiros professores. Sim, as crianças são espíritos, né, Lina, que estão retornando. E esses espíritos, quando a gente lê lá na Gênese, né, quando fala da geração nova, Kardec aborda essas questões, né? Então, os espíritos, eles retornam, a gente sabe que a gente aprende muito no mundo espiritual, e esses meninos, essas crianças que estão voltando, estão retornando ao mundo físico, são crianças, né, que vão estar interferindo no progresso do mundo. Então, trazendo o seu conhecimento, as suas aptidões. A gente vê aí os jovens nas questões científicas, né, nas invenções, usando a criatividade, trazendo resultados para a agronomia, para muitas áreas, né? Eu gosto muito de acompanhar essa parte, né? Onde jovenzinhos de 15, 16 anos estão colocando as suas habilidades, as suas aptidões, as suas capacidades, os seus talentos ali, né? Então, o que a gente pode depreender disso é que são almas que estão retornando, como o Leon Denis está dizendo aqui para nós, com essa possibilidade para ajudar o mundo. E isso é muito bom, como a gente falou lá da questão do objetivo ainda da reencarnação, né? Que é fazer parte a parte que nos toca, tomar participação nessa parte que nos toca, nos tornando co-criadores. Essas crianças estão isso, incríveis talentos, isso mesmo. Essas crianças estão incluídas aí nesses talentos que voltam, que retornam e utilizando aí para ajudar na construção moral, no aperfeiçoamento, no aprimoramento de todos nós, dando exemplos, trazendo exemplos, né? Que a gente fica assim... assim, muito, não surpreso, mas maravilhado da capacidade da conversa, né? Da forma de falar, dos atributos que esses espíritos trazem, né? Então, isso é muito maravilhoso. Então, o Leon Denis diz para nós aqui, né? A Lina diz que a neta dela de 10 anos pediu o livro de direito constitucional para estudar. Pois são crianças que nos surpreendem porque, em estado precoce, eles demonstram essas capacidades, mas a gente sabe que são espíritos antigos, são espíritos milenares, né, que trazem essa missão. E a missão deles é justamente atuar aí na obra da criação. Por isso, nós precisamos primar pela educação desses espíritos, né? Aproveitar a oportunidade, aproveitar a terra boa, dar bons exemplos para que eles desenvolvam essa capacidade que trouxeram. E vocês percebem que esses espíritos têm essas manifestações enquanto na primeira fase, passando para a segunda, da encarnação, aonde ali as sementes estão todas fresquinhas, estão germinando. Então, é a fase boa da reencarnação, onde tudo que planta dá, né? Trazendo para o nosso modo concreto de entender. Então, isso é muito lindo, né? E a gente vê aí esses espíritos retornando
e nós temos que confiar em tudo que Kardec nos fala lá através dos próprios espíritos, dando essas explicações para nós, né? Depois vocês podem ler lá no capítulo, né? A Geração Nova, muito bom, muito interessante. E também o Regeneração da Humanidade, no Obras Póstumas, né? Onde Kardec vai abordar questões necessárias para nós sabermos, e nós também somos responsáveis, porque estamos aqui, estamos estudando o que os espíritos nos trazem, a doutrina espírita nos favorece tudo isso, e nós também podemos ser, né, à medida que nós vamos crescendo, esses co-criadores, né? Seremos, certamente. Então, Leon Denis diz aqui, o exercício moral, é um exercício moral, tudo isso que a gente está falando que faz, né? É uma forma de você estar revendo seus conceitos, os valores que a gente assimila, está ajustando esses pontos que outrora, quem sabe, né, quando nós chegamos à doutrina espírita, não eram percebidos por nós. Aí a gente olha e a gente vê que maravilha nós estarmos em condições de alcançar todo esse discernimento, né? Aliás, eu não li aqui, peraí, ainda falta um pedacinho aqui. O melhor processo, ele está falando para a gente alcançar essa aquisição, digamos, da consciência, consiste em utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Isso que a gente está falando, que faz esse exercício de falar em voz alta, conversar, expor situações e condições que nós já percebemos, é um exercício, um exame íntimo de introspecção. Nós estamos externando, fazendo aquela análise íntima nesse aspecto. E deixa eu ver aqui, são 2 livros, coloca aqui, Glorita, para as pessoas verem isso. São 2 livros que esses capítulos são importantes para entendermos o modo atual da humanidade, né? A Gênese e Obras Póstumas. Com certeza, Obras Póstumas é muito pouco manipulado, muito pouco estudado, né? Mas tem ali registros maravilhosos. E esse capítulo, né, ele é muito rico, né? Inclusive fala das expiações coletivas, né? É muito rico. E aí, vamos continuando aqui, que o nosso tempo está correndo, né? E aí nós fomos lá, nós estamos falando de discernimento, né? A Joana de Ângeles, voltando lá no momento de consciência, ela diz que o discernimento faculta ao espírito a ação equilibrada que decorre da maneira como opera dentro dos padrões da ética e da moral. Então, o discernimento é isso, é nós estarmos buscando o entendimento, quer dizer, o discernimento é um entendimento aprofundado, né? Onde nós ali vamos discernir, vamos entender, e com aquele entendimento nós podemos escolher, né? Em qual direção estamos, para qual direção nós vamos, o que vamos fazer. Então, isso é o discernimento. E ela diz que, à medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está bem definida, porque com o discernimento nós vamos saber direitinho o que é bom, o que é mal, o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer de maneira nenhuma, e nós vamos adquirindo essa capacidade de escolha. Então, ela diz que a consciência não esclarecida pode alimentar ideias, né, nocivas, malsãs, provocar ações morais eticamente abusivas, resultando em sofrimento e desarmonias para nós e para o próximo. E é isso que a gente vê nos nossos dias, né? As pessoas, por ignorância, atuam de forma totalmente descabida, né? Às vezes tomam decisões, até os próprios, vamos dizer assim, aquelas pessoas que têm responsabilidades, né, diante da lei, diante de situações
importantes, né? Então, por quê? Porque ainda não tem essa consciência esclarecida. Porque nós só vamos ter essa consciência esclarecida à medida que nós conhecemos a nossa origem, à medida que nós sabemos a nossa destinação, à medida que nós entendemos a finalidade da vida. Porque, do contrário, para que nós vamos saber essas coisas? Como nós vamos saber, né? E aí a gente lembra de Paulo, que nós colocamos aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão da ética, dos valores, daquilo que vai prejudicar ao outro, às vezes vai trazer vantagem para mim, né? Mas vai trazer prejuízo por outro. Isso aí, né, Márcia? Isso que proporciona é o estudo. É o estudo, é quando nós estamos aqui falando dessas coisas e a gente vê que esse assunto abrange vários pontos que nós estamos vivenciando na nossa atualidade, né? E só o estudo vai mostrar isso. Então, aquela pessoa que não está desperta ainda, que está ainda sem discernir sobre a finalidade da vida, sobre o objetivo da nossa encarnação, realmente ainda comete muitos equívocos, né? E é essa consciência não esclarecida que Joana nos fala. E aí nós voltamos lá na codificação, agora no livro Céu e Inferno, aonde Kardec vai nos dizer assim: no espírito encarnado, como no espírito desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. Então, o sentimento, nós, através, quando nós estamos no mundo espiritual ou no mundo físico, o sentimento é aquilo que onde envolve as nossas emoções, nossos conflitos, as nossas questões, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, nós temos que trabalhar o nosso sentimento, e de preferência enquanto nós estamos aqui encarnados, né? A Lina coloca aqui, né, que a paz penetre em todas as mentes para que possamos manifestar o nosso poder criativo e seguirmos com a evolução do nosso mundo interior, né? Mas precisamos descobrir, né, Lina, o que tem de riqueza nesse mundo interior, se nós entendermos por esse prisma que Leon Denis está nos levando a pensar, entender o objetivo da vida, a finalidade que nos traz aqui, o porquê de estarmos aqui, como também a nossa origem e a nossa destinação, que é a plenitude, né? Sem esses parâmetros, fica muito difícil. Por isso que a evolução ela não dá saltos, porque se nós formos fazer uma pesquisa, uma grande parte da humanidade desconhece esses valores, né? Porque não estão prontos para buscar. A semente, cada semente, ela tem um tempo, né? Então, hoje, nós estamos aqui porque nós estamos, talvez, aproveitamos a oportunidade, né? Mas muitos espíritos ainda estão sem esse conhecimento. Não que o espiritismo só seja a verdade que ele traz no cerne de todo o conhecimento que ele nos traz, né? Então, quando nós estamos despertos, nós vamos encontrar esses valores em qualquer uma das religiões, das crenças que nós estivermos, né? Nós estaremos encontrando as verdades espirituais. E aí, Kardec nos fala, né, que então é sobre o sentimento que se faz necessário atuar, é lá no sentimento que nós precisamos trabalhar as nossas emoções, os nossos conflitos que todos nós trazemos. Todos nós temos conflitos, né? Porque as nossas diversas encarnações transitaram em erros e acertos, então nós trazemos hoje nas nossas lembranças, nas nossas recordações, nos resquícios daquilo que nós guardamos no nosso psiquismo, nós trazemos esses sentimentos, esses desequilíbrios e que precisamos atuar neles. Então, por isso que quando a gente escuta falar educar os sentimentos, é isso. É nós olharmos lá
para dentro de nós, irmos acertando as arestas, né? Irmos vendo quais são as nossas dificuldades, quais são os pontos críticos que eu trago, aonde eu preciso acertar. Como a Márcia falou aí, quando a gente chega na doutrina, a gente chega meio que perdido, né? Então, a gente, aos poucos, nós vamos vendo, né? Poxa, como eu sou orgulhoso, como eu sou melindroso, como eu preciso trabalhar a minha fraternidade, a minha solidariedade. Então, são pontos importantes que nós precisamos de enxergar, e o estudo favorece isso, né? Então, ele diz no Evangelho também que, a fim de avançar para a meta, para o alvo, que é a plenitude, lembra que Joana de Ângeles nos fala, né? Tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Então, os nossos instintos, eles são úteis para nós sempre, mas eles são embrutecidos, então nós temos que trabalhar esse instinto para nós não agirmos sob o efeito deles, nós trabalharmos a educação dos nossos sentimentos para podermos lidar com esses instintos que não são estão em desequilíbrio e equilibrá-los, né, de forma que nós vamos educar os nossos sentimentos. Vamos ser menos impulsivos, vamos pensar mais no agir, vamos pensar mais antes de falarmos alguma coisa, vamos utilizar sempre o bom senso. Isso é a educação dos sentimentos, isso é o autoconhecimento, e muito importante para todos nós. Já terminando, a gente pergunta aqui com Joana ainda, né? E com essa. Agora nós fomos lá no livro, vou passar a bibliografia que foi consultada para vocês, tá? Então, o Jason de Camargo, que vocês devem conhecer, é um escritor muito lúcido, né? E ele tem um livro que chama Educação dos Sentimentos, e nós usamos muito esse livro no ESG, fizemos muitos estudos. Esse livro nos traz muitas ilações, sabe, sobre essa questão dos sentimentos. E aí ele tem uma questão lá assim, né, que qual a finalidade de nós educarmos os sentimentos? Porque o livro dele chama Educação dos Sentimentos. E ele mesmo, ele coloca no decorrer da sua fala, da sua conversa, ele fala, né, iluminar a consciência de valores substanciais para a pureza da alma, né? Como é que nós vamos fazer essa educação dos sentimentos? Todo pensamento, todo aprendizado, toda atitude consciente poderão chegar às regiões mais internas do nosso psiquismo sob forma de energias diferenciadas e correspondentes a ações desenvolvidas. Então, nós temos que saber distingui-las, né? Então, pelo processo do autoconhecimento, nós vamos saber quais os pensamentos, quais os sentimentos, quais as emoções eu devo armazenar no meu psiquismo. E ele também aconselha, né, além do autoconhecimento, o autoperdão e o perdão. E nós botamos uma perguntinha aqui: por que nós precisamos perdoar? Além de sabermos que Jesus nos disse, né? Nós precisamos perdoar. A Joana vem nos responder isso, né? Porque quem acumula mágoas, ela diz que coleciona lixo mental. Então, nós precisamos perdoar para que as nossas próximas existências nós não tragamos em nossa alma, em nosso psiquismo, essas mágoas, esse lixo mental que vai trazer só desarranjo, transtorno para a nossa vida. Então, ela diz assim: reage às tentativas de alojamento da mágoa nos teus sentimentos. Eu achei interessante colocar isso aqui, porque já que Leon Denis nos diz que é na alma que estão albergados todos esses sentimentos, e cada dia, cada existência que nós vamos retornar, nós vamos trazer em nós essas dificuldades, é claro que é bom nós sabermos que dentro dessa educação dos sentimentos nós devemos aprender a extinguir, né, a trabalhar essas mágoas,
esses conflitos íntimos, e isso é o perdão, é o auto-perdão, perdoando as pessoas, perdoando a nós mesmos, limpando a nossa mente desses sentimentos, porque isso é lixo mental, né? E aí nós não vamos chegar aqui nesse capítulo, né, nessa fala, porque já estamos faltando um minutinho, mas aqui, aliás, aqui ainda é do capítulo 12, né, que ele fala aqui. Para encerrar, nós colocamos esse trecho aqui, lá do capítulo 12, tá? Relembrando o que já estudamos. Leon Denis diz assim, olha, para toda alma, mesmo a mais inferior, olha, mesmo o espírito mais imperfeito, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a despontar, cada efusão de amor, cada esforço que tende para uma vida melhor é como a vibração, como o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que atrai e que cedo ou tarde essa alma vai receber. Então, todo o ímpeto de entusiasmo, toda a palavra de justiça, todo o ato de abnegação repercute em progressão crescente na escala dos destinos. Então, nós quisemos assim terminar o nosso estudo com essa fala do Leon Denis, que está lá no capítulo 12, nós já estudamos, né? E agora eu coloco aqui, olha, para vocês, depois eu posso mandar para quem quiser, né? Todos esses livros que nós abordamos para estarmos estudando. E no próximo estudo, quem vai continuar do slide 3, né? Onde nós continuaremos esse belo estudo, que tenho certeza que nós vamos sair mais ricos quando nós terminarmos esse capítulo, sabe? Porque Leon Denis vem valorizar tudo aquilo que nós trazemos em nós, e nós precisamos de saber dessas riquezas, né? Temos a certeza que Deus, como Pai, Criador, misericordioso, bondade suprema, Ele nos dotou com essas sementes. Então, eu achei maravilhoso esse capítulo, e ele somente começou, né? E nós aqui agradecemos, Márcia, Lina, porque realmente nós somos assim privilegiados, não existe ninguém privilegiado, né? Mas no bom sentido, né? De estarmos aqui reunidos, estudando essa maravilha que Leon Denis nos traz. Que Jesus possa nos abençoar, e nós então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais por esse momento em que nós paramos as nossas tarefas para estudar contigo, Senhor. Porque sabemos que os seus emissários se encontram entre nós. Nós sentimos a presença dos amigos espirituais ao comentarmos coisas tão lindas, registradas por Kardec, registrada por Denis, registrada por Joana de Ângeles, e rogamos que nós possamos a cada dia sermos mais gratos por essas benesses que recebemos a todos os dias, e as benesses, as riquezas que fomos dotados no momento da nossa criação. Obrigada, obrigada, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Então, meus amigos, fiquem com Deus, com Jesus, e até o próximo estudo, mas mais tarde, um bocadinho, nós teremos o Missionários da Luz, que está assim maravilhoso também, né? E que nós possamos perseverar, sabe, no estudo, ficando cada dia mais lúcido, mais feliz, porque o estudo e a doutrina espírita nos faz espíritos felizes. Até mais, queridos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.